A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014. Portanto, quinta-feira passada completamos 10 anos no ar. Agradecemos a todos os nossos queridos irmãos ouvintes que têm interagido conosco durante todo esse tempo, seja através do YouTube ou da própria emissora. Estamos também no YouTube, o canal é Viver_Melhor, ou digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é muito importante para nós. Bem, de volta a Juiz de Fora, depois de alguns dias, na bela cidade de Lagoa Santa, onde participei do 2º Seminário Espírita, que aconteceu no auditório do CIAA, da nossa querida Aeronáutica, expositores espíritas de várias regiões do Brasil, bem como nosso querido ator consagrado Renato Pietro, que interpretou André Luiz no filme Nosso Lar. Ele também fez Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco. É um ator de renome internacional e eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistá-lo. Mando um abraço carinhoso, especial a todos os trabalhadores do movimento espírita da cidade de Lagoa Santa, também de Pedro Leopoldo, onde eu tive a oportunidade de conhecer a casinha do Chico Xavier, o quarto que ele nasceu em 1910, um pequeno museu. Então foi maravilhoso esse encontro com os nossos confrades, onde nós fomos maravilhosamente bem atendidos, na figura ilustre do coronel da Aeronáutica, coronel Vladimir, nosso querido Jair, trabalhador incansável, organizador também desse grande movimento, minha querida Bárbara Stefani, uma jovem de Brasília que vive atualmente em Pedro Leopoldo, pessoa maravilhosa, de um coração enorme, simpaticíssima, meu querido amigo, expositor espírita, Marcelo Uchoa, ele é do Rio de Janeiro, atualmente vive em São Paulo, e fez uma belíssima palestra. Parabéns, meu amigo. E especialmente eu quero mandar um abraço tudo carinhoso, super especial à dona Tereza, que nos acolheu como se fôssemos membros da família, com aquela comida deliciosa, um papo agradável, uma pessoa de muita cultura, muito educada, uma simpatia. Como foi bom conviver com a dona Tereza esses dias. Nossos sinceros agradecimentos e nos colocamos aqui também à disposição de todos. Forte abraço, beijo no coração. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre as epístolas e viagem do apóstolo Paulo. Dúvidas? Entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 32 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa,
estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O perdão é a lição mais difícil. Por isso Jesus a reservou por último, quando nos ensinou que o perdão é mais uma questão de atitudes que de palavras. Muita paz a todos. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre as viagens missionárias de Paulo, bem como as suas epístolas. Embarcando em Filipos, escreve a segunda epístola aos Coríntios e empreende viagem para Jerusalém. Lembrando que Paulo de Tarso tinha um carinho especial pelos coríntios, porque foi na cidade de Corinto, porque veio da cidade de Corinto o seu grande amor, Abigail, também Jezeel, Estevão, que acabou sendo apedrejado sob suas ordens. Mas, pelo amor que ele sentia por Abigail, ele tinha um carinho especial por Corinto. Ele escreveu várias cartas de Corinto. Fez escalas em Troade, Mileto, Tiro e outras cidades, chegando a Jerusalém no ano 58. Lembrando que 9 anos após, ele perdeu a sua vida física na Via Ápia, na época do imperador Nero, sobre as ordens de Tigelinos, que era o prefeito dos pretorianos. Paulo e seus companheiros foram bem recebidos pelos irmãos cristãos e por Tiago, também por Pedro. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Antes de seguir viagem para Jerusalém, Paulo sofreu perseguição de alguns judeus enfurecidos que o mantiveram prisioneiro em Cesareia por 2 anos. Então, além das perseguições romanas, também Paulo era vítima o tempo todo das perseguições implacáveis de seus antigos companheiros do judaísmo. Nessa cidade, Paulo estreitou os laços de amizade com Filipe, um dos 12 apóstolos, que ali vivia com as suas 4 filhas profetisas. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos de 8 a 10. Lembrando que a casa do caminho, construída por Pedro, Tiago e João, depois tivemos também o apoio de Filipe e suas filhas. Chegando em Jerusalém, Paulo foi até a casa de Tiago, possivelmente Tiago, filho de Alfeu, ou seja, o Tiago menor. E indo ao templo, foi preso. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 17 a 34. Percebendo que seria morto se permanecesse prisioneiro em Jerusalém, Paulo apela ao procurador da Galileia, Festo, para ser submetido ao julgamento de César, uma vez que era cidadão romano. Atos dos Apóstolos 21, 34 e 40. Então ele tinha a sua cidadania também romana. No momento ele apelou para César, onde as autoridades romanas então tomaram providência. Após os esclarecimentos que Paulo prestou ao tribuno romano, foi então enviado a Roma para ser julgado. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos de 10 a 11. A última viagem de Paulo de Tarso, Lucas narra todas as peripécias dessa viagem marítima, o naufrágio, o refúgio em Malta e a chegada em Roma. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos de 3 a 28. Ali permaneceu em prisão domiciliar durante 2 anos, recebendo visitas e trabalhando na pregação do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30. São deste período as cartas do cativeiro, a Filemão, aos Colossenses, aos Efésios e aos Filipenses. Paulo foi o grande apóstolo da gentilidade, mas também foi o apóstolo das prisões, porque ele fora preso inúmeras vezes. Há indicações que Paulo foi libertado no ano 63, situação que lhe permitiu executar um antigo projeto de pregar o evangelho na Espanha. Não consta nos evangelhos, mas sabemos que Paulo foi até a Espanha levar a boa nova. E nos confins do mundo, como afirmou em sua epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 24. Alguns estudiosos têm dúvidas se efetivamente Paulo pregou a Boa Nova na Espanha, até porque não é fácil reconstruir o itinerário dessas últimas viagens.
Sabemos que ele voltou a Éfeso e dali partiu para a Macedônia. Também esteve em Creta, 1 Timóteo 1,5, em Coríntios e Mileto. Nesse período escreveu 2 cartas, 1 Timóteo e depois a Tito. Foi preso em 66 e levado de volta a Roma, aí já para sua condenação à morte. Emmanuel esclarece que foi na Espanha onde difundiu o Evangelho, partindo para este país quando da chegada de Pedro em Roma. Alegando que Pedro substituíra com vantagem, deliberou embarcar no dia prefixado num pequeno navio que se destinava à costa gaulesa. Acompanhado de Lucas, Timóteo e Dimas, o velho advogado dos gentios partiu ao amanhecer de um dia lindo, cheio de projetos generosos. A missão visitou parte das Gálias, quer dizer, a França, atualmente, dirigindo-se ao território espanhol, demorando-se mais na região de Tortosa. Enquanto Paulo estava na Espanha, ocorreu a prisão do apóstolo João, que foi mantido sob vigilância nos cárceres imundos do Esquilino. Pedro envia mensagem a Paulo, suplicando-lhe intercessão junto às autoridades romanas. Seus conhecidos, em benefício do filho de Zebedeu, Paulo interrompe então seu trabalho evangélico na Espanha e retorna imediatamente a Roma. Isso se deu no ano de 64. Seguiu seu curso normal, indiferente às aflições que se abatiam sobre os numerosos cristãos. Tempos depois, Paulo é outra vez aprisionado em Roma. Este segundo cativeiro foi mais penoso do que o primeiro, pois o apóstolo ficou em prisão comum, considerado malfeitor desde o ano de 64. O nome cristão era sinônimo de marginal, por ordem do imperador Nero. Escreve a segunda epístola a Timóteo. O texto existente em 2 Timóteo 4,11 é considerado o testamento do apóstolo. Supõe-se também que escreveu epístola aos Hebreus entre 64 e 66. Segundo a tradição, foi decapitado no ano 67 em Roma, como havia comentado. Foi na Via Ápia. O soldado ainda treme com a espada na mão e ele ordena: soldado, cumpre a ordem que lhe foi dada. Então o soldado, mesmo trêmulo, diante daquela autoridade moral, decepa-lhe a cabeça. São tocantes os momentos finais do apóstolo Paulo. Emocionadíssimo, escreve sua última epístola. A segunda é destinada a Timóteo, amparada pela presença amiga de Lucas. A firmeza de sua fé, a convicção irredutível no amor do Cristo são grandiosos, envolvendo o tigelino, seu carrasco, que trêmula estima ter que decapitá-lo. Quer dizer, o próprio chefe dos pretorianos, da guarda pretoriana, que era uma espécie de prefeito à época, ele tremeu ao receber a ordem direta de Nero. Do outro lado, no plano espiritual, amigos sinceros aguardavam, sendo inicialmente abraçado por Ananias, que ele restituiu a visão nos idos tempos após o acontecimento da estrada de Damasco. Mais tarde encontra Gamaliel, e reunidos em caravana, viajam por todos os lugares onde peregrinou, chegando em Jerusalém no Calvário, local onde Jesus foi crucificado. A luminosa caravana espiritual ora fervorosamente envolvidos em júbilos elevados. Paulo vê então surgir à sua frente a radiante figura de Jesus, que tem ao seu lado Estevão e Abigail. Deslumbrando o arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Isso vocês encontrarão detalhes no livro Paulo e Estevão. Através de suas epístolas, Paulo transmitiu aos seus discípulos uma fervorosa fé em Jesus Cristo e na sua ressurreição. As cartas ou epístolas de Paulo são denominadas pastorais porque estão dirigidas a um destinatário específico. Trata-se de instruções, conselhos, repreensões ou exortações do apóstolo aos seus discípulos. As demais epístolas existentes no Evangelho, Pedro, João, Judas, Tadeu, ao contrário, são de caráter universal, porque destinadas aos cristãos em geral. Quem pretende conhecer Paulo deve estudar as epístolas e o Atos dos Apóstolos, duas fontes independentes que se confirmam e se completam. Não obstante, algumas divergências em pormenores. As epístolas e os Atos dos Apóstolos nos traçam também um retrato surpreendente
da personalidade do apóstolo. Paulo é apaixonado, alma de fogo, que se consagra sem limites a um ideal. Esse ideal é essencialmente religioso. Para ele, Deus é tudo e ele o serve com uma lealdade absoluta, primeiro perseguindo aqueles que ele tem na conta de hereges. Gálatas, capítulo 1, versículo 13, Atos, capítulo 14, 24, versículo de 5 a 14. Depois, pregando Cristo, após haver entendido por revelação que só nele está a salvação. Esse zelo incondicional traduz-se pela abnegação total ao serviço daquele que ama. Trabalhos, fadigas, sofrimentos, privações, perigo de morte. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 13. 2 Coríntios 4, versículos 8, 6 a 4, 10 a 11, 23 a 27. Nada lhe importa, contando que cumpra a missão pela qual se sente responsável. O ardor do seu coração sensível vem nos sentimentos que demonstra por seus fiéis. Há historiadores que enxergam aspectos místicos no caráter de Paulo. Outros o consideram, sob certas circunstâncias, exaltado e doentio. Nada é menos fundamentado. Ele nada tem do imaginativo, se julgarmos pelas imagens pouco numerosas e corriqueiras que emprega. Paulo é antes cerebral. Nele se une a um coração ardente, inteligência lúcida, lógica, exigente, preocupada em expor a fé segundo as necessidades dos ouvintes. Paulo argumenta muitas vezes como rabino, segundo métodos egéticos que recebeu do seu meio e da sua educação. Por exemplo, Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Além disso, esse semita tem boa cultura grega, recebida talvez desde a infância em Tarso, enriquecida por repetidos contatos com o mundo greco-romano. Essa influência reflete na sua maneira de pensar, bem como em sua linguagem e no estilo. É possível que Paulo tenha escrito muitas outras cartas, mas somente 14 chegaram até nós. As epístolas paulinas são as seguintes, segundo a ordem existente no Novo Testamento. 1 Romanos, 2 Coríntios, 1 e 2, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2, Timóteo, 1 e 2, Tito, Filemão e Hebreus. Não são tratados de teologia, respostas a situações concretas, verdadeiras cartas que se inspiram no formulário, então em uso. Não são nem cartas meramente particulares, nem epístolas puramente literárias, mas explanações que Paulo destina a leitores concretos e, para além deles, todos os fiéis de Cristo. Não se deve, pois, buscar aí exposição sistemática e completa do pensamento do apóstolo. Sempre se deve supor, por detrás delas, a palavra viva, de que são um comentário em pontos particulares, embora dirigidas em ocasiões e auditórios diferentes. Descobre-se nelas uma mesma doutrina fundamental, centrada em torno de Cristo, morto e ressuscitado. Se desenvolve e se enriquece no decurso desta vida consagrada totalmente a todos. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 22. Emmanuel esclarece como e por que Paulo teve a ideia de escrever as suas cartas. Onde quer que o apóstolo estivesse, sempre chegava o emissário das igrejas por eles fundadas, portador de assuntos urgentes, que solicitavam a presença de Paulo na localidade para resolver conflitos ali existentes. Evidentemente, ele não podia atender a todos, pois os deslocamentos de uma cidade para outra eram demorados e nem sempre os dedicados discípulos, Silas e Timóteo, estavam disponíveis para substituí-lo. Preocupado com a situação e sem saber como atender às rogativas dos fiéis, orou fervorosamente a Jesus, pedindo-lhe solução para o problema. Após a prece, ouviu sob inspiração Jesus dizer-lhe: não te atormente com as necessidades de serviço. É natural que não possa assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderá resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas do conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais
conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Há escritores que contestam a genuidade de almas de algumas epístolas de Paulo, tendo como base razões teológicas, de estilo e literárias. É possível que algumas epístolas, por exemplo, as dirigidas aos Efésios, aos Colossenses e aos Tessalonicenses, tenham sido escritas por um discípulo que teria servido de secretário ao apóstolo dos gentios. Entretanto, nada disso diminui o trabalho missionário de Paulo, nem ofusca sua fenomenal missão. Nessa epístola, encontramos os seguintes assuntos: desejo de Paulo viajar a Roma para encontrar com os membros dessa igreja cristã, o homem justificado pela fé a caminho da salvação, combate à idolatria e à vida dissoluta dos gentios e impenitência dos judeus. Paulo se encontrava em Corinto em via de partir para Jerusalém, quando escreveu sua epístola aos Romanos, no inverno de 55, 56 depois de Cristo. Por essa carta se percebe que Paulo não esteve presente nem fundou a igreja cristã de Roma, como já se pensou no passado. Na verdade, parece que ele tinha escassas informações a respeito dessa comunidade. As raras alusões de suas epístolas deixam apenas vislumbrar uma comunidade em que os convertidos do judaísmo e do paganismo correm o perigo de se desentenderem. Assim, sua patrona Febe, Romanos, capítulo 16, versículo 1, uma carta em que expõe sua solução do problema judaísmo-cristianismo, tal como acaba de amadurecer devido à crise gálata. Romanos oferece explanação continuada em que algumas grandes seções se concatenam harmoniosamente com auxílio de temas que primeiro anunciam e depois são retomados. Não existem dúvidas relacionadas à autenticidade da Epístola aos Romanos. Apenas se tem perguntado se os capítulos 15 e 16 teriam sido acrescentados posteriormente. Supõe-se que o capítulo 16, repleto de saudações, teria sido originalmente um bilhete que o apóstolo enviou à igreja cristã de Éfeso. O desenvolvimento das ideias sobre a fé é nessa carta mais elaborado e mais completo do que em qualquer outra escrita por Paulo. Nesse sentido, começa a afirmar que não se envergonha do Evangelho, porque ele é força de Deus para a salvação de todos que creem, independentemente se judeu ou grego. O justo viverá pela fé, afirma Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 17. Em seguida, apresenta uma tese de ardorosa defesa sobre a salvação do homem pela fé. Romanos 1 a 5. Os membros da igreja cristã romana, formada por judeus e gentios convertidos ao cristianismo, se desentendiam continuamente. O motivo básico que produzia intranquilidade a Paulo era o culto, idolatria e costumes que os romanos e demais gentios tinham dificuldade de abandonar. E como eles não se importavam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao Pai e à Mãe, honestos, fiéis aos contatos sem feição, irreconciliáveis sem misericórdia. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, ó homem, julgas, fazem tais coisas, cuidas que, fazendo, tu escaparás ao juízo de Deus? Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Nosso dia pode ser bem diferente.
Nem sempre teremos as manhãs coroadas de sucessos contínuos ou inundadas de sol intenso. Para muitos de nós, o dia poderá surgir cinzento, prenunciando aflições e dissabores que estejam por vir. Costumamos então fazermos-nos amargos, carrancudos, melancólicos. Adotamos postura mental reativa. Em tudo, passamos a enxergar derrota e pessimismo. Cada ângulo da caminhada parece indicar a estrada do fracasso e da lamentação. Tornamo-nos sem perceber agressivos, ou nos apresentamos temerosos de tudo e de todos, fugindo, buscando a solidão deprimente. Esses são sinais de alarme em incontáveis vidas. Momento de reagir positivamente, revertendo o estado emocional em desequilíbrio. Buscar o afastamento do burburinho, desligar as mídias perturbadoras e nos aconselharmos com o silêncio. Consultar uma página refazente, enriquecedora, renovando as paisagens emocionais. Escutar uma música clássica ou instrumental, atentando para as notas suaves, reorganizando nosso mundo íntimo. Fechar os olhos e viajar no tapete da imaginação. Deixarmos-nos conduzir para o país da aventura interior, onde se encontram nossos sonhos mais coloridos. Resgatar nossa alegria ferida e consolidar nossos propósitos de triunfo sobre nossas paixões. Raciocinar que viemos ao mundo em tarefa de nosso próprio aperfeiçoamento. Dificuldades e lutas estão no currículo da nossa grade de aprendizado. No lugar do descanso indevido, exagerado, trabalhemos para concluir projetos abandonados. No lugar de intermináveis horas de ócio, busquemos fazer uma caminhada em um parque, levando um livro nunca lido para um momento de descanso sob a copa de uma árvore. Escolher alguma tarefa caseira que nos espera o concurso há meses e solucionar o problema doméstico. Limpar um cômodo em sujeira, cuidar do jardim ou fertilizar uma plantinha em desfalecimento no vaso esquecido. Contatar alguém que saiu do nosso radar de amizades, resgatando o afeto não nutrido. Quantas atitudes ou providências estão ao nosso alcance, tão somente esperando nossa iniciativa para se fazerem amparos ao nosso momento infeliz. Lembremos, para cada situação que nos incomoda, há uma alternativa melhor. Somente a luz dissipa sombras. A verdade dilui a mentira, e o antídoto da tristeza só pode ser a alegria. Viemos ao planeta para nosso aperfeiçoamento. Temos ferramentas ao nosso alcance. A seara se apresenta imensa. Ainda escassos são os trabalhadores dedicados e focados em triunfar. Nossos maiores adversários não estão fora de nós. Estão enraizados em nosso solo interior. Extirpar essa erva inútil ou continuar ofertando adubo para seu crescimento é escolha individual, cujos resultados se fazem palpáveis no tempo. Toda semente fértil produz, mas a escolha é nossa, afirma o Espírito Emmanuel. Jesus já nos advertia de que no mundo teríamos aflições, mas seria e é possível vencer o mundo, projetando-nos na plenitude tão sonhada. Pensemos nisso, e nosso dia pode ser bem diferente. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, há momentos na vida que nos recolhemos com problemas por vencer. Mas nessas ocasiões é que temos que ter forças para superar os obstáculos temporários, porque não há males que durem para sempre. Confiamos em Ti, na Sua bondade, na Sua misericórdia, e temos a certeza que dias melhores virão. Paz a todos, que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, preciosa. Grato mais uma vez pela oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus e que possamos vivenciar esse Evangelho no nosso dia a dia. Muita paz, muita luz a todos.
Boa noite, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os nossos queridos irmãos ouvintes ligados com a nossa emissora, Rádio Clube FM 87,9. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude meu irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.